Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem também. Vamos para mais uma aula de matemática. Estamos no módulo 26 sobre os polígonos regulares. Hoje daremos continuidade e resolveremos os exercícios da página 369. Vamos lá? Exercício 1. Os dois polígonos da figura são regulares e congruentes entre si. Então, eu quero que vocês grifem. Eles são regulares e congruentes entre si. Eles são regulares porque possuem todos os lados com medidas iguais e também possuem todos os ângulos internos com medidas iguais. Então, são essas duas características que tornam os dois polígonos regulares. Eles possuem todos os lados e todos os ângulos internos com medidas iguais. O que significa serem congruentes entre si? Eles são exatamente iguais. Você pode recortar um polígono que ele vai se sobrepor perfeitamente no outro, certo? Então, os dois são idênticos. Letra A. Qual é a medida de um ângulo externo desses polígonos e de um ângulo interno? Nós temos que encontrar, então, a medida do ângulo externo, que é o AE. Qual é a fórmula para você encontrar o ângulo externo? O ângulo externo é igual a 360 graus dividido pelo número de lados. E o ângulo interno? O que nós sabemos? Que o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a quem? 180 graus. Encontrando o ângulo externo, nós conseguimos encontrar o ângulo interno. O primeiro passo é descobrir quantos lados têm esses polígonos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 lados. Então, vamos encontrar o nosso ângulo externo. Como fica? Como os polígonos regulares têm 10 lados, temos o ângulo externo, 360 graus, dividido pelo número de lados, que são 10. 360 graus dividido por 10, o ângulo externo mede 36 graus. Eu prolonguei um lado do polígono aqui. Aqui nós temos o ângulo interno, o ângulo externo. A soma dos dois é igual a meia volta. Então, o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Para encontrar o ângulo interno, o que nós vamos fazer? O ângulo interno é igual a 180 graus menos o valor de quem? Do ângulo externo. Qual é o valor do ângulo externo? 36 graus. Então, o ângulo interno é igual a 180 graus menos 36 graus. O ângulo interno mede 144 graus. Então, nós descobrimos o ângulo externo e o ângulo interno. O ângulo externo mede 36 graus, o ângulo interno 144 graus. Agora, na letra B. A letra B pede o seguinte: determine os valores de alfa, beta e teta indicados na figura. Como eu não consigo aqui, pelo plural, utilizar as letras gregas alfa, beta e teta, eu quero que vocês acompanhem o que eu fiz. O alfa eu chamei de A, o beta eu chamei de B e o teta eu usei o O. Vocês podem utilizar na apostila de vocês alfa, beta e teta normalmente, combinado? Então, vamos lá. Tomando um vértice comum dos dois polígonos, nós temos aqui, observem bem, eu formei uma volta completa, certo? Uma volta de 360 graus. Nós temos o alfa,
nós temos o alfa. Essa parte é um ângulo interno do decágono, que é o polígono de 10 lados. Essa parte é outro ângulo interno do decágono, que é o polígono de 10 lados. Então, nós temos a alfa mais um ângulo interno, mais um ângulo interno, igual a 360 graus. Então, o alfa, que eu estou chamando de A aqui, mais o ângulo interno, que é 144 graus, que esse ângulo mede 144 graus, mais o outro ângulo interno, que também mede 144 graus, é igual a 360 graus. Então, assim, nós vamos encontrar o valor de quem? Do alfa. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Vamos somar, vamos adicionar aqui. A mais 144 graus, mais 144 graus, igual a 360 graus. Nós vamos adicionar o quê? Os 144 graus com 144 graus. Então, nós temos o alfa mais 288 graus, que é a soma de 144 com 144, igual a quem? 360 graus. Então, nós temos que o A, que é o nosso alfa, mais 288 graus, é igual a 360 graus. Qual é a operação inversa da adição? A subtração. Então, o nosso A, que é o alfa, é igual a 360 graus menos 288 graus. Encontramos que o A, que é o nosso alfa, mede quanto? 72 graus. Agora, nós vamos encontrar o beta, que eu chamei de B. Observem o triângulo aqui. Esse triângulo, ele tem uma característica. Nós sabemos que esse lado é igual a esse lado. Ele possui dois lados de medidas iguais. Então, esse triângulo formado aqui é um triângulo isósceles. E nos triângulos isósceles, os ângulos da base, os dois ângulos que estão ali na base são iguais. Então, o que nós temos? Que a alfa mais beta, aqui também é beta, é igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, eu sei que alfa mais beta, os dois ângulos da base são beta. Então, alfa mais beta é igual a 180 graus. O que nós podemos fazer? Adicionar aqui os termos semelhantes. Então, nós temos beta mais beta, 2 beta. Então, sabemos que o nosso alfa mede quanto? O alfa mede 72 graus. Beta mais 2 beta, igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Então, nós vamos resolver essa equação. 2 beta é igual a 180 graus, o 72 vem para o segundo membro, fica negativo. 2 beta igual a 180 graus menos 72 graus. Então, 2 beta é igual a 108 graus, que é o resultado da subtração. Qual é a operação inversa da multiplicação por 2? É a divisão por 2. Então, o beta é 108 graus dividido por 2. Descobrimos que o beta mede 54 graus. Lembrando que eu estou usando a letra B porque aqui eu não consigo inserir a letra grega beta. Tudo bem? Agora, finalmente, nós temos aquele triângulo lá em cima onde está marcado o θ, ok? Nós temos que ele também é um triângulo isósceles, porque esse lado é igual a esse, ok? Então, nós temos dois lados com medidas iguais. Se nós temos dois lados com medidas iguais, é um triângulo isósceles. Então, no triângulo isósceles, os dois ângulos da base são iguais. Aqui é θ, aqui também é θ. E aqui em cima, esse ângulo é o ângulo interno. Vocês podem anotar aqui, ok? Aqui, olha,
Podem puxar uma flechinha e escrever quem é ali. Ali nós temos o ângulo interno. E nós sabemos que a medida do ângulo interno, que é quanto? A medida do ângulo interno, 144 graus. Então, nós temos θ mais o ângulo interno, que é 144 graus, que nós já encontramos na letra A. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. O que nós vamos fazer agora? Resolver essa equação. Nós temos θ mais θ, 2θ, mais o ângulo interno de 144 graus, igual a quem? 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, fica 2θ mais 144 graus, igual a 180 graus. Qual é a operação inversa da adição? A subtração. Então, nós temos 2θ igual a 180 graus menos 144 graus. De 180 graus, você tira 144 graus, fica com 2θ igual a 36 graus. Qual é a operação inversa da multiplicação por 2? A divisão por 2. Então, o θ é 36 graus dividido por 2. θ igual a 18 graus. Lembrando novamente, aqui eu estou utilizando a letra O, pois aqui no plural eu não consigo inserir a letra grega θ. Na apostila de vocês, por favor, coloquem alfa, beta e θ. Assim, nós concluímos a letra B. Um exercício bem simples, onde nós utilizamos muito a soma dos ângulos internos de um triângulo e a aplicação do conceito do quê? De triângulo isósceles, onde os ângulos da base são iguais. Agora, nós vamos falar sobre a apótema de um polígono regular. Sobre uma circunferência de centro O, vamos marcar 3 pontos, A, B e C, de forma que a circunferência fique dividida em 3 arcos de mesma medida. Então, grifem. Sobre uma circunferência de centro O, vamos marcar 3 pontos A, B e C, de forma que a circunferência fique dividida em 3 arcos de mesma medida, em 3 arcos iguais. Unindo os 3 pontos, o ponto A, B e C, obtemos um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é aquele em que os 3 lados possuem medidas iguais e os 3 ângulos internos também possuem medidas iguais. Então, nós temos aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C. O arco AB é igual ao arco BC, que é igual ao arco CA. Nós temos 3 arcos de medidas iguais e formamos um triângulo equilátero. Nessa situação, dizemos que o triângulo ABC está inscrito na circunferência, pois todos os seus vértices pertencem a ela. É muito importante. Então, o triângulo ABC está inscrito na circunferência. Por quê? Porque o ponto A o vértice A está sobre a circunferência. Ele pertence à circunferência. Nós temos o vértice B, que também pertence à circunferência. O vértice C também. Os 3 vértices do triângulo pertencem à circunferência. Quando isso acontece, o triângulo está inscrito na circunferência. Grifem, pois, como eu disse, é muito importante. Dizemos ainda que a circunferência está circunscrita ao triângulo. O triângulo fica dentro, a circunferência fica fora. O triângulo está inscrito, a circunferência está circunscrita, contornando ali, ok? Agora, número 1.
Qual é a medida de cada arco menor? Eu quero a medida do arco AB, eu quero a medida do arco BC, quero a medida do arco AC. Na circunferência da figura anterior, nós temos uma volta completa de 360 graus, que foi dividida em 3 arcos de medidas iguais. Então, como os 3 arcos têm a mesma medida, como eles são iguais, cada um mede 360 graus dividido por 3, porque são 3 arcos iguais. Então, 360 graus dividido por 3, deixa eu acrescentar o grau aqui, igual a 120 graus, certo? Então, o arco AB mede 120 graus. O arco BC mede 120 graus. O arco CA também mede 120 graus. Assim, nós concluímos a página 369. Continuando, página 370. Como feito anteriormente, para o triângulo equilátero, podemos obter um polígono regular de N lados inscrito em uma circunferência, dividindo-a em N arcos de mesma medida. Observem aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos um epitágono. O epitágono é o polígono de 7 lados. Nós temos uma circunferência que foi dividida em 7 arcos iguais. E cada pontinho aqui, nós temos o vértice E, o vértice D, o vértice C, o vértice B, o vértice A, o vértice C, G e o vértice F. Todos os vértices pertencem à circunferência. Então, o epitágono está inscrito na circunferência. A circunferência está circunscrita a ele. Ela fica fora. Então, nós temos um epitágono dividindo a circunferência em 7 arcos de mesma medida. Vamos explorar um pouco mais a figura do início desta seção. Para isso, traçamos o segmento OM, em que M é o ponto médio do lado BC. O que é o ponto médio? O ponto médio divide um lado, divide um segmento em 2 partes iguais. Então, vamos lá. Aqui nós temos o lado BC, ele foi dividido em 2 partes iguais. Então, BM tem a mesma medida que MC. Então, BM tem a mesma medida que MC. O ponto médio divide um segmento em 2 partes congruentes, 2 partes iguais. Usando congruência de triângulos, mostre que o segmento OM é perpendicular ao lado BC. Nós temos que indicar que aqui os 2 ângulos formados são ângulos retos. Ser perpendicular, você pode anotar aí, perpendicular, formam ângulos retos, ângulos de 90 graus. Também, se vocês quiserem anotar o significado de ponto médio, divide o segmento em 2 partes iguais. Então, nós temos os triângulos OBM, acompanhem aqui comigo, o triângulo OBM desse lado, o triângulo OCM do outro lado. Eles são congruentes pelo caso lado, 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 pois OB é igual a OC, que é a medida do raio da circunferência. OB é raio, OC também é raio. Então, OB é igual a OC. BM é igual a CM, porque M é o ponto médio do lado BC. E o ponto médio divide o segmento aqui, o lado, em 2 partes iguais. OM é igual a OM, porque é o lado comum. Ano passado, nós costumávamos colocar um tracinho, 2 tracinhos, para indicar o quê? Os lados que são
congruentes. Então, OB é congruente a OC, BM é congruente a MC. E nós temos aqui o OM, que é o lado comum. Ele pertence aos dois triângulos ao mesmo tempo. OB e OC, lado. BM, CM, lado. OM, lado. Então, eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Dessa forma, podemos concluir que a medida do ângulo OMB é igual à medida do ângulo OMC. Então, os dois ângulos aqui são iguais, pois os triângulos são congruentes. Como esses dois ângulos são adjacentes, a soma de suas medidas é 180 graus. Eles são adjacentes. Um fica ali ao ladinho do outro. Então, a soma dos dois ângulos é 180 graus. Se eles são iguais e a soma dos dois é 180 graus, 180 graus dividido por 2, cada um deles mede 90 graus. Portanto, os dois ângulos medem 90 graus. Se eles medem 90 graus, se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui também, o segmento OM é perpendicular ao lado BC. Então, aqui nós temos um ângulo reto, aqui nesse cantinho é um ângulo reto, aqui também. Agora, vamos desenhar uma circunferência com centro em O e que passe pelo ponto M. Observem aqui, uma circunferência com centro em O e que passe pelo ponto M. Note que essa circunferência tangencia os três lados do triângulo ABC. Ela tangencia o lado AB, ela toca o lado AB aqui em um ponto, ela tangencia o lado BC aqui no ponto M, ela tangencia o lado AC aqui também em um ponto. Assim, dizemos que ela está inscrita, essa circunferência vermelha, ela está desenhada dentro do triângulo equilátero. Ela está inscrita no triângulo, ou ainda que o triângulo está circunscrito a ela. Então, nós temos a circunferência vermelha, o triângulo ABC está circunscrito à circunferência vermelha. E a circunferência vermelha está inscrita, está desenhada dentro do triângulo ABC. O segmento OM, que é esse segmento aqui, que é o raio da circunferência inscrita no triângulo equilátero ABC, ela recebe um nome especial. Ela é um apótema do triângulo. Então, essa medida, o segmento OM, é o apótema do triângulo. Página 371. De olho no apótema de um polígono regular. É um nome estranho, mas nós vamos aprender o que ele significa. Chama-se apótema de um polígono regular todo segmento com uma extremidade no centro do polígono e a outra no ponto médio de um de seus lados. Então, observe que o apótema é perpendicular ao lado do polígono e coincide com um raio da circunferência inscrita no polígono regular. Então, o que é o apótema? É um segmento de reta que tem uma extremidade no centro do polígono, que coincide com o centro da circunferência, e a outra extremidade, ela fica aqui no ponto médio. Se ela fica no ponto médio do lado do polígono, ela forma um ângulo de 90 graus com o lado do polígono. Por isso, ela é perpendicular ao lado do polígono e coincide com um raio da circunferência inscrita no polígono regular. Agora, questão número 3 da página 371. Um polígono regular tem N lados,
Quantos apótemas ele possui? Eu posso, se ele tem n lados, ele terá n apótemas. Um polígono de 4 lados possui 4 apótemas. Um polígono de 3 lados possui 3 apótemas. Um polígono de 10 lados possui 10 apótemas. Contem comigo aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós temos um polígono de 8 lados, um octógono. Ele tem 8 lados, então ele tem 8 apótemas. Então, um polígono regular que tem n lados tem n apótemas. Um polígono regular de n lados possui n apótemas, certo? Não se esqueçam, n lados, n apótemas, cada um com extremidade no ponto médio de um de seus lados. Cada lado tem ponto médio. Cada lado que tem ponto médio tem o quê? Apótema, ok? Agora, exercício 2. Considere o decágono regular A, B, C, D, E, F, G, H e J mostrado na figura abaixo. Nós temos aqui um decágono, que é um polígono que tem 10 lados. Usando régua e esquadros, determine o centro do decágono. Para determinar o centro do decágono, que eu chamei de O, o que eu fiz? Unindo dois pares de vértices diametralmente, através do diâmetro, você traça o diâmetro, traça outro diâmetro. Esse ponto de encontro aqui é o centro do polígono. Então, unindo dois pares de vértices diametralmente opostos do polígono regular, determinamos seu centro, que coincide com um ponto em que as duas linhas traçadas se intersectam, se encontram. Eu liguei o F ao A, liguei o H ao C. O ponto de encontro é o centro O. Vocês podem fazer isso usando outros vértices, combinado? Letra B. Construa um apótema desse polígono. Basta com a régua, vocês nem precisam utilizar esquadro. Vocês vão medir o segmento AB, dividi-lo em duas partes o quê? Iguais, certo? E vão ligar o centro até o ponto médio M, certo? Vou repetir. Meçam com a régua a medida do segmento AB, dividam em duas partes iguais. Vocês terão o ponto M. Depois é só ligar o centro O com o ponto M. E vocês terão aqui um ângulo reto e a construção do apótema. OM é um dos apótemas. Nós temos um decágono, certo? O decágono tem 10 lados, então são 10 apótemas. Eu mostrei aqui a construção de um dos apótemas. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, me chama no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!